sobre isso de ontem. Tá? Segundo aviso, lembrete, a gente vai começar a trabalhar com os paradidáticos na semana do dia 20 e na semana do dia 27. São as 2 últimas semanas de julho. Então, quem ainda não fez a leitura dos livros, se organiza aí, porque na semana do dia 20, na semana do dia 27, a gente vai ficar por conta dos livros paradidáticos. Então, vão ter exercícios, vão ter atividades, vai ter trabalho, mas vocês vão fazer tudo durante as aulas, durante o momento da live, durante as postagens da semana, tá? Então, uma semana a gente vai ficar por conta do Frankenstein e a outra semana por conta do Sherlock, ok? Terceira coisa, eu não vou pôr postagem hoje, eu vou colocar uma lista amanhã. Essa lista eu vou misturar todas as funções sintáticas que a gente viu até agora e vou corrigir ela na live de sexta. A sexta vai ser tipo o encerramento do que a gente já viu até agora de funções sintáticas, tá? Desde tipos de sujeito, tipos de predicado, até transitividade verbal. Então, a gente vai fazer um fechamento, digamos assim, para poder, né, encerrar esse ciclo aí, para eu começar uma matéria nova com vocês, tá bom? Então, na semana que vem, a gente vai ficar por conta de interpretação, porque aí a gente vai voltar um pouquinho em ficção e em enigma para poder antecipar para as outras 2 semanas que a gente vai trabalhar com os livros, tá bom? Aí a gente encerra a parte de gramática sexta agora. Não, Rafa, eu não estou com o calendário aqui agora, que dia que mas depois, no finalzinho dia 15, ó, o Matheus está ajudando aí, ó, dia 15. Tá? Então, vai ser ótimo, porque sexta agora, a gente encerra, tira todas as dúvidas, né? E o meu medo é, tipo assim, se eu postar hoje, amanhã, vai ter mais 2 listas, a gente não vai conseguir corrigir na sexta, vai jogar para outra semana. E eu não quero, porque semana que vem eu já quero começar outra coisa. Sexta agora eu vou considerar a matéria encerrada para a gente poder fazer a diagnóstica, tá bom? Depois eu coloco uma postagem para vocês direitinho com essas programações, tá? Em relação aos livros paradidáticos, tudo vai ser feito na semana. Então, não precisa preocupar. Eu não vou marcar trabalho agora para vocês me entregarem na semana do dia 20. Na semana do dia 20, a gente vai ficar por conta do livro. Então, vocês vão fazer as atividades comigo durante as lives ou as postagens, tá? Hoje não, aí amanhã tem, tá? Então, hoje eu vou só postar a correção. A gente vai fazer a correção agora de uma das listas. Eu vou postar a correção da outra, tá? Aí a gente encerra essas 2 listas que estão faltando. A gente corrige uma agora, eu vou fazer a postagem da correção da outra. Não vai ter exercício para vocês fazerem hoje. Amanhã vai ter uma lista de exercícios que vai englobar tudo que a gente viu até agora. Vai ser tipo uma lista revisional, como se fosse uma lista preparando para diagnóstico. Essa lista eu vou corrigir na sexta. É muito importante que vocês façam e que vocês participem da live de sexta, porque aí vocês vão tirar as dúvidas de vocês, né? Porque semana que vem eu não volto em gramática mais. Aí a gente vai dar uma pausa na gramática e a gente vai focar na interpretação para preparar os trabalhos dos livros paradidáticos. Ok? Entendido? Beleza. Então, agora a gente vai para a correção da lista 24. Não é isso? A gente terminou no sábado, a 23, e hoje a gente vai corrigir a 24. Vou compartilhar aqui com vocês. Pronto, a gente vai fazer a correção dessa aqui agora. E aí, conforme eu combinei com vocês, eu vou postar também essas listas com a correção, tá? A lista de sábado e a lista de hoje, o Word lá para vocês com a correção, tá? E aí eu posto também a live de sábado e a de hoje. Hoje vou deixar as postagens todas lá para vocês. Então, vamos lá começar. É para vocês colocarem dia 15, João. Dia 15, tá? Dia 15 de julho vai dar, deixa eu ver que dia da semana que é.
na quarta-feira da semana que vem. Diz que vai fechar direitinho sexta-feira agora. Tá? Bom, vamos lá. Aqui era para a gente ensinar verdadeiro ou falso de acordo com as afirmativas abaixo. Olha só. Quem muito quer, tudo tem. Então, olha só. Quem muito quer o quê? Tudo. O tudo aqui vai ser o objeto direto. Então, a pergunta que eu faço aqui é: quer o quê? Tudo. Então, nesse caso aqui, o tudo vai ser objeto direto. E aí, o que acontece? Aqui tem um outro verbo. Vamos marcar os verbos de amarelinho, que é a nossa legenda, né? O tem, aqui, ele está como intransitivo, tá? Mas eu vou sublinhar esse aqui, ó, porque é esse aqui que a gente vai analisar, tá? Quem muito quer o quê? Tudo. Aí, aqui, ó, o tem aqui, poderia até ser o tudo também, né? Quem muito quer tudo, na verdade, poderia até falar, tem tudo. Só que está escondido, digamos assim, tá? Então, esse aqui seria verdadeiro. Quer o quê? Tudo. Não tem preposição entre objeto e o verbo. Macaco que muito pula quer dançar. Então, olha só. Aqui, ó, gente, eu deixei para vocês e não coloquei, ficou sem o sublinhado, né? Macaco que muito pula quer. Aqui, ó, a pergunta que eu faço é: quer o quê? Dançar. Esse aqui vai ser falso. Olha só. O verbo aqui quer o quê? Dançar. Vou marcar o verbo de vermelhinho. O dançar aqui, ele é um verbo também, só que aqui ele está como um verbo substantivado. Ele está respondendo o quer. E quer o quê? Dançar. Então, o verbo aqui ele vai estar funcionando como o objeto direto. Tá? Eu vou pôr aqui na frente para vocês o que seria a resposta certinha. Quer o quê? Dançar. Seria objeto direto. Lembrando que nesse caso, posso sim. Nesse caso aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto a letra A quanto a letra B são frases que têm mais de um verbo. Elas são frases que têm mais de uma oração. E aí, eu vou tomar cuidado na diagnóstica para não colocar esse tipo de frase para vocês, que fica mais difícil de analisar, tá? Aí, porque na verdade seria assim, ó, macaco que muito pula seria a primeira oração. Quer dançar. Aí o verbo, vou tirar esse sublinhado aqui. O verbo, João, eu pedi para vocês fazerem sobre o verbo querer, tá? Então, se eu falasse assim, ó, macaco que muito pula, quer o quê? Dançar. Tá? Então, o dançar, ele está complementando o verbo querer. Você quer alguma coisa. Quer o quê? Dançar. Não tem preposição entre dançar e o verbo querer. Deixa eu ver aqui como é que está a resposta. Não, a resposta ele não usou os dois verbos, né? Então tá certo, gente. Desculpa. Eu tinha achado que ele estava na... Sabe o que eu li de cá? Verbo transitivo direto e indireto. Eu vi que estava grande, não li direito. Então tá certo, desculpa. É isso mesmo, ó. O pula não tem nada. Vou pôr assim, ó. Depois do pula não tem... Isso mesmo, tá certo. E são duas orações. A primeira oração, o pula, e depois o quer. É isso mesmo, gente. Então, o primeiro está em transitivo, que é o pular, ele não tem complemento. E o querer é transitivo direto, que quer o quê? Dançar. Vou fazer uma coisa aqui. Ela se esquecerá de você. O verbo é esquecer. Aí, esquecer, você esquece. Nesse caso aqui, ele está indireto, né? A pergunta que eu fiz aqui é esquecer de quê? Aí, no caso, tem uma preposição. Eu vou marcar as preposições aqui, ó. Vou colocar sublinhado.
De você, então, vai ser o objeto indireto, tá? Não, aí, João, esse dançar aqui, ele não vai ser analisado como verbo, tá? Mas se a gente for olhar a transitividade dele, sim, tá? Porque não fala, quer dançar uma música, né? Esse dançar aqui, ele não está sendo analisado, tá? Mas se fosse analisado, seria intransitivo. Porque esse verbo aqui está funcionando como objeto desse verbo querer, tá bom? Então, olha só, ela se esquecerá de quê? De você. A pergunta que eu fiz tem preposição, é o de, na resposta também tem preposição. Então, o de você está ligado ao verbo de maneira indireta, porque tem o de. Então, é indireto. Então, tá certo, verdadeiro. As moças vibraram com o resultado. Ó, a pergunta que eu faria aqui, vibraram com o quê? Ó, tem preposição? Tem. Com. Gente, não é corona, viu? É só alergia. As moças vibraram, tem preposição que é o com. Então, com o resultado, vai ser objeto indireto. Verbo transitivo indireto. Verdadeiro. Olha, lembrando que algumas pessoas me perguntaram sobre a preposição. A preposição, ela fica dentro do objeto, mas ela não é adjunta de nominal, tá? Ela fica lá dentro, mas ela continua sendo uma preposição. Letra E. Sou brasileiro e não desisto nunca. Ó, o primeiro verbo é o verbo ser. Sou brasileiro. Não desisto. O segundo verbo é desistir. Olha só. Sou é um verbo de ligação, tá certinho. Brasileiro vai ser predicativo do sujeito, né? Aqui é como se eu tivesse o sujeito oculto, eu. O brasileiro, ele tá dando qualidade pro eu. O não, o nunca, eles são o quê? Adjuntos adverbiais, né? O não é adjunto adverbial de negação, o nunca também. O adjunto adverbial de negação pode ser de tempo também, mas aqui a ideia é passar que ele está negando de uma forma bem enfática. Então, olha, tá certinho também. O sou é verbo de ligação, tá certo? Porque tem um predicativo aqui depois. O desisto é intransitivo, ele não tem objeto depois dele. Está correto. Quem com ferro fere, ganha a luta. Olha só, são dois verbos, o ferir e o ganhar. Ó, o com ferro é o modo como a pessoa fere, tá? Então, quem fere ganha a luta. Aqui, ó, eu vou dividir as duas orações, tá? Quem com ferro fere, ganha a luta. O com ferro é o modo como você vai ferir. Ganhar, aí no ganhar tem objeto. No ferir, não tem objeto. Nesse caso aqui, é um verbo intransitivo. Ganha a luta vai ser objeto direto, porque aí você vai perguntar, ganha o quê? A luta. Então, essa é falsa, porque está falando que só tem verbos transitivos. Na verdade, está falsa porque o fere é intransitivo, tá? O fere é intransitivo, ele não tem objeto, o ganha é transitivo direto. Então, somente o segundo verbo é transitivo, o primeiro é intransitivo. Era meio-dia e meia. O verbo era um verbo de ligação, né? Então, aqui, confere que é verbo de ligação. Verdadeiro. Ok? Para a primeira? Segunda agora. É para classificar os verbos como intransitivo ou verbo de ligação. Então, vamos ver. Vamos lembrar aqui comigo
os verbos de ligação. Vou deixar aqui para vocês lembrarem. Ser, estar, ficar, parecer, tornar-se. Ser, estar, ficar, parecer, tornar-se e andar. Esses aqui são os principais, tá? Então, é importante que vocês saibam esses verbos de ligação. Deixa eu marcar eles aqui. É importante que vocês lembrem quais são esses verbos. O andar é no sentido de estar. A maioria dos verbos que você conseguir trocar pelo verbo estar é porque ele é de ligação, né? Se eu falo assim, ele parece tão triste hoje, estou dizendo, ele está tão triste hoje, né? Esse parecer aí é no sentido de estar, assim como andar também, tá? Então, olha, o se não é o verbo de ligação. Lembra que eu falei com vocês que os verbos de ligação, eles são chamados verbos de ligação ou de estado. O que não é verbo de ligação é chamado de verbo de significado. O que significa, sim, permanecer também? Deixa eu colocar aqui. Aí, a gente tem que só fazer um atento. Espera aí que eu já falo do permanecer. O verbo de significado ou de ação significa que são todos os outros, né? É por eliminação. E aí, lembra que eu expliquei para vocês, já faz mais tempo, mas o que vocês têm que lembrar? Se eu falo assim, ó, o time ganhou o jogo. Eu falo assim, o jogador está feliz. Olha só, se eu tampar o verbo ganhar dessa frase, se eu fizer isso aqui, ó, o time ganhou o jogo. Eu tirei o ganhou. Time, o jogo. Pode ser o time perdeu, o time ganhou, o time empatou. Então, eu não sei o que é. O sentido da frase é perdido. Eu perco. João, o que é isso que está acontecendo? João Marcos. João Marcos, abre o microfone aí para falar o que está acontecendo. Olá, Vini. Oi. Tem alguém mandando mensagem no chat com minha conta. Não mandei nada agora. Mas mandando aonde? Aqui? É. Então, olha só, não precisa estressar e usar esse tipo Não, de mas palavra. não fui eu que mandei essa mensagem também, não. Então tá. Então, beleza. Eu vou passar, eu já dei print aqui na tela e vou passar para o pessoal da TI para poder ver o que aconteceu. Tá bom? Tá, beleza. Pode também, Fernanda, o virar, né? Então, é que eu vou falar do virar e do permanecer, que eles têm algumas coisinhas específicas deles. Olha só, nessa frase aqui, se eu tampo o ganhar, né, o que acontece? O time ganhou, o time perdeu, o time empatou, ou seja, esse verbo faz diferença na frase. Então, ele é chamado de verbo de significado ou verbo de ação. Quando eu falo verbo de ação, não tem a ver com alguma coisa de movimento, de tem que estar correndo, de tem que estar movimentando, não. Tá? Ação é o oposto do verbo de ligação. Ele traz sentido para a frase. Tá bom? Lucas, agora já encerrou. Não precisa ficar mandando mensagem sobre esse tipo de coisa, não. Então, olha só. Agora, olha o que acontece nessa frase aqui. Se eu tirar o estar dessa frase, ó, jogador feliz, mesmo sem o verbo, eu consigo pegar o sentido da frase. Eu sei que feliz está se referindo ao jogador. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar para vocês que essa palavrinha aqui, o feliz, é um predicativo do sujeito. O feliz está caracterizando o jogador. Então, numa frase, quando a gente estudou tipos de predicado, a gente aprendeu, né? Nessa frase aqui, eu tenho predicado verbal,
nessa frase de cá, eu tenho predicado nominal. Por que é nominal? Porque aqui o mais importante da frase é o predicativo. Aqui o mais importante da frase é o verbo, né? Quem já esqueceu essa matéria tem vídeo aula e live sobre essa matéria postada, tá? Tipos de predicado, pode voltar lá para assistir. Então, olha só. Aí, deixa eu falar sobre esses verbos que vocês perguntaram. O virar e o permanecer. Então, por exemplo, ele virou a página do livro. Isso não é verbo de ação. Aliás, isso não é verbo de ligação. Esse virar aqui é ação, tá? É movimentar a página do livro. Isso é um verbo de ação. Agora, se eu falo, por exemplo, ele virou uma fera com ela. Então, nesse caso aqui, esse virar é de ligação. Porque uma fera é o estado que ele ficou. Então, uma fera é um predicativo. Esse daqui é um verbo de ligação. Se eu falar agora como permanecer, ele permaneceu na sala o dia todo. Isso é ação. Quando permanecer for no sentido de ficar fisicamente em algum lugar, é igual estar. Se eu falar assim, eu estou em casa, esse estar é de ação. Eu estou alegre, esse estar é de ligação. Tá? Então, a gente não pode olhar um verbo e de cara de falar se ele é de ligação. Eu tenho que olhar o sentido. Tá? Agora, se eu falo assim, ela permanece triste com ele. E agora, esse permanecer aqui já é de ligação. Por que ele é de ligação? Porque nesse caso aqui, diminuir aqui, nesse caso aqui, olha só, ela permanece triste, ela está triste, né? O continuar também nesse mesmo sentido. Ela continua triste com ele, no sentido de estar triste, né? Então, ela permanece triste, ela continua triste, ela anda triste com ele, né? Se eu falo, eu ando 20 quilômetros todo dia, esse andar é no sentido de ação. Eu ando chateada com o que está acontecendo. Esse já é de ligação. Então, se tiver um predicativo, né, acompanhando, se tiver um predicativo, deixa eu separar aqui. Se tiver um predicativo acompanhando o verbo, esse predicativo estiver se referindo ao sujeito, eu tenho verbo de ligação. E quando eu não tenho predicativo, quando eu tenho uma ação sendo feita, aí é verbo de ação. Tá? Lembrando que os verbos de ligação não têm transitividade, né? A gente não classifica. Então, aqui, ó, verbo de ação, ó, ir, um verbo de ação. E aí, vamos completar aqui, ó, a noite inteira vai ser um adjunto adverbial de tempo, né? É quando eu tossi, tá? Então, se a gente fosse analisar a transitividade do verbo, seria transitivo, aliás, seria intransitivo, né? Ele não tem complemento. Eu vou colocar a resposta sim, porque quando for o verbo de ligação a gente vai saber. Aqui, ó, Maria permanece satisfeita. Permanecer é um verbo de ligação. Por quê? Satisfeita é um predicativo do sujeito. Tá? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação. Vamos fazer assim, quando for verbo de ligação, eu vou escrever que é de ligação. Quando não for de ligação, quando for de ação, eu vou classificar. Tá? Somos felizes. Somos é o verbo ser. O verbo ser é de ligação. Vou confirmar. Olha o que tem depois. Ó, tem um predicativo sendo dado ao nós, que é o sujeito. Então, aqui, ó, verbo de ligação. O livro estava rasgado. Olha, o estar, aqui, ó, duas frases com o verbo estar. Estava rasgado, estava na gaveta. Esse daqui, ele tem uma característica sendo dada para o livro.
Então, aqui é um verbo de ligação. Tudo que eu estou marcando de azul marinho é predicativo de sujeito, tá? Vou colocar aqui uma legenda. Predicativo do sujeito, o que está de azul marinho. Agora aqui, ó, na gaveta é onde, é o lugar que o livro estava. O verbo estar, quando for no sentido físico, é igual permanecer. Quando for no sentido físico, aí a gente tem um verbo de ação, tá? Nesse caso aqui, ele é intransitivo, porque não tem complemento, não tem objeto. Os pássaros escaparam da gaiola. Escapar não está na listinha dos verbos de ligação. É o verbo de ação. Da gaiola, lugar. Então, aqui eu também tenho o verbo intransitivo. Ana ficou furiosa com a brincadeira. Olha, ficou é o verbo, ficar está na listinha dos verbos de ligação. Então, eu vou olhar, tem uma característica sendo dada para o sujeito? Tem. Furiosa, está separada do verbo, o verbo está ligando Ana a furiosa. Então, aqui, verbo de ligação. O garoto andava triste pelos cantos. Esse é verbo de ligação. Por quê? Andava aqui no sentido de estava, né? Permanecia, ficava. Triste é a qualidade que é dada ao garoto. Verbo de ligação, então. Alexandre andava pela calçada. Esse aqui é intransitivo. Por quê? Andava aqui é no sentido de caminhar, andar a pé, né? Então, pela calçada é o lugar onde ele andava. Então, intransitivo. O cachorro entrou na sala. Entrar vai ser verbo de ação. Na sala vai ser adjunto adverbial de lugar. Aqui também é intransitivo. Por último, os dois foram à igreja. A igreja vai ser o adjunto adverbial de lugar. O verbo ir, aqui não tem complemento. Então, aqui vai ser verbo intransitivo, tá? Mais uma vez, gente, lembrando que para uma palavra ser considerada predicativo do sujeito, igual essas de azul marinho aqui, ela precisa estar separada do verbo, ela precisa estar separada do sujeito pelo verbo, né? Então, se eu falo assim, ó, a aluna furiosa entrou na sala. Eu falo, a aluna estava furiosa ao entrar na sala. E ainda mais, eu posso falar assim, ó, a aluna com fúria entrou na sala. Mas eu ainda posso falar, presta atenção, que isso aqui com certeza vai ter uma diagnóstica. Isso aqui é, tipo assim, o resumo para saber se vocês estão entendendo a matéria. Furiosa, a aluna entrou na sala. Olha só, essas 4 frases aqui, se você der conta de analisar as 4, você está sabendo a matéria. Então, olha, a aluna furiosa entrou na sala. O verbo está aqui, ó, entrar. Quando eu pergunto para o verbo quem entrou na sala, eu tenho essa resposta aqui, ó, a aluna furiosa. Isso aqui é o sujeito da frase. Tá? Eu vou analisar primeiro só os verbos e os sujeitos. A aluna estava furiosa ao entrar na sala. Ó, estava é o verbo. Quem que estava furiosa ao entrar na sala? A aluna. Achei o sujeito. A aluna com fúria entrou na sala. Quem entrou na sala? A aluna. Furiosa, a aluna entrou na sala. A aluna. E aí, olha só. O verbo aqui é entrou. O verbo aqui também é entrou. Tá? Agora, vamos analisar. Na primeira frase, o furiosa é um adjunto adnominal. Ele está dentro do sujeito acompanhando a aluna. Ele está especificando. Foi qualquer aluna que entrou na sala? Não. Foi a
furiosa. Não é a calma, não são 3 alunas calmas entraram na sala. É a e a furiosa. Gente, dá um oi no chat aí para mim, só para eu ver que tá ok. Beleza, já foi. Tá bom, obrigada. É só porque quando fica muito quietinho, eu sempre fico achando que caiu. Então, olha só. Nesse caso aqui, o furiosa e o a são adjuntos adnominais. Eles estão dentro do sujeito, acompanhando o núcleo que é a aluna. Tá? E na sala vai ser adjunto adverbial de lugar. Agora, olha a diferença aqui. Então, nessa aqui, ó, vou fazer a análise dela. A, I. O a e furiosa são adjuntos adnominais, tá bom? O de azul claro a gente já sabe que é adjunto adverbial. Nesse caso aqui, a gente tem verbo intransitivo, né? E é um verbo de ação, né? É um verbo de ação e a classificação dele é intransitivo. Agora, nessa daqui, a aluna estava furiosa ao entrar na sala. Ao entrar na sala, é quando que ela estava furiosa. Então, isso aqui é o meu tempo. Quando que ela estava furiosa? Ao entrar na sala. Furiosa aqui vai ser predicativo do sujeito. Por que que agora furiosa passou a ser um predicativo do sujeito? Porque ele está separado do sujeito pelo verbo de ligação. Então, olha só, furiosa aqui é adjunto adnominal. Furiosa aqui é predicativo do sujeito, porque tem um verbo no meio. O predicativo, ele precisa estar separado do núcleo do sujeito. Pode ser com o verbo, ou pode ser igual a essa última frase aqui, ó. Furiosa, a aluna entrou na sala. Furiosa aqui também é um predicativo do sujeito. Ele está separado por vírgula. Então, o predicativo do sujeito, ele vai estar separado ou por verbo ou por vírgula do núcleo do sujeito. O adjunto fica junto, ele não é separado, tá bom? Então, deixa eu passar isso aqui para cima. Essa frase aqui, as duas frases, a aluna estava furiosa ao entrar na sala e furiosa a aluna entrou na sala, nesse daqui, o estava é verbo de ligação. Nesse caso aqui, a gente tem o entrou, que é verbo de ação. E agora, essa última aqui, ó. A aluna com fúria entrou na sala. A aluna com fúria entrou na sala, o entrar é verbo de ação. E qual é a transitividade desse aqui? Olha só, com fúria é o modo como ela entrou. Na sala é onde ela entrou. Porque a gente não tem objetos. Então, aqui nesse caso, ele é um verbo intransitivo, né? Nesse caso aqui é a mesma coisa, ó. A aluna entrou na sala é adjunto adverbial. Nesse caso aqui, eu também tenho um verbo que é intransitivo. Não tem objeto. Intransitivo. Não tem objeto aqui nessa frase, né? E a gente tem predicativo. Então, a gente tem um verbo de ação e tem predicativo. Esse predicado aqui é aquele que a gente aprendeu que é verbo nominal. Ele tem verbo de ação mais o predicativo. Não é isso? Bom, então, agora vamos fazer aqui, ok, gente? Essa parte aqui para todo mundo. Alguma dúvida sobre isso aqui que eu mostrei para vocês? E eu sei que, às vezes, vocês podem confundir, né? Furiosa com fúria. Nossa, Vini, mas ela entrou furiosa e ela entrou com fúria. É muito parecido. Sim, é muito parecido. Só que o furiosa é um modo... Aliás, é o estado como ela estava. E com fúria é o modo como ela entrou. Com fúria se remete ao verbo. Com fúria é o modo como ela fez a ação. Uma adjunta adverbial de modo.
E o furiosa é o estado que ela estava na hora que ela entrou. Aí, qual que é a diferença? Como que eu sei quando que é furiosa e predicativa e com fúria é adjunto adverbial de modo? Porque varia. Lembra? O fúria não varia. Se eu trocar masculino para feminino, para singular, para plural, o fúria vai continuar do mesmo jeito. Não variou adjunto adverbial de modo. E quando variar, furiosa, furioso, o aluno entrou na sala. Se variar, é porque é predicativo. Se não variar, é adjunto adverbial de modo. Só esses dois que confundem, tá? Sempre vai poder dar confusão entre adjunto adverbial de modo e predicativo do sujeito. Aí, a gente olha os dois e vê qual que variou. Bom? Bom, depois... é nesse exercício que eu vou postar para vocês amanhã, que vai ser tipo uma revisão de tudo, eu vou dar um exercício de cada tópico, tá? E aí eu recordo com vocês em cada um as matérias que a gente estudou, tá bom? Agora, vamos lá, questão 3. Classifica os termos grifados como objeto direto, indireto ou predicativo do sujeito. Então, vamos ver. O silêncio da madrugada é tranquilizante. É do verbo ser, verbo de ligação. Tranquilizante está classificando o silêncio da madrugada. Se eu perguntar quem que é tranquilizante? O silêncio da madrugada, isso aqui é o sujeito, né? O silêncio da madrugada é o sujeito. Tranquilizante é uma característica que está sendo dada para o silêncio e está separado por verbo de ligação. Então, o tranquilizante é um predicativo do sujeito. Não gosto. A pergunta que eu faço aqui é de quê? Você não gosta de quê? De peixe. Tem a preposição de. Então, se tem a preposição de, é objeto indireto, porque está respondendo ao verbo. Objeto indireto. Mas eu não sei porque esse trem ficou vermelho. Agora, C. Ele lhe deve a vida. Essa aqui a gente já estudou. Ele deve a vida a alguém. Esse lhe aqui, a alguém. A ele ou a ela, né? Você deve, o verbo dever, você deve algo, você deve a alguém. Então, o lhe, ele é objeto indireto, né? Ele deve a vida, vai ser o objeto direto, a alguém, vai ser o objeto indireto. Então, o lhe vai ser objeto indireto, tá? Como se fosse a ele ou a ela. Tá? O professor repreendeu o. Aqui, é como se fosse assim, o professor repreendeu ele. Só que a gente não pode falar, né? Repreendeu ele. Está errado. Lembra que eu expliquei para vocês? A gente não pode pôr o nome do caso reto completando o verbo, né? Então, esse ou aqui é a mesma coisa que ele. Uma pergunta que eu faço é, o professor repreendeu o quê? Ele. Então, objeto direto. Esse o aqui, vai ser objeto direto. Tá? Próxima frase. Desistimos da viagem. Desistimos de quê? Preposição de. Então, aqui vai ser objeto indireto. O da é a preposição. Na pergunta também tem a preposição. A sua camiseta continua molhada. Continuar está no grupo do verbo de ligação. Molhada é o estado da sua camiseta. Então, molhada vai ser predicativo do sujeito. Ele está dando uma característica para a camiseta. O sujeito é a
sua camiseta, o núcleo é camiseta, e aí molhada está dando característica para camiseta. E tem um verbo de ligação entre os dois. Molhada é predicativo do sujeito. Os homens encontraram a moça. Encontraram o quê? A moça. Lembrando a árvore, mas eu não posso falar encontraram quem? Não. Não usa pergunta quem para o verbo para achar o objeto, né? A pergunta quem eu vou usar para achar o sujeito. Quem encontrou a moça? Os homens. Eles encontraram o quê? A moça. Objeto direto não tem preposição. Lembrando que a gente não trata no português como coisa, como gente, como humano, né? É como coisa. Encontrou o quê? Moça. Todos os homens são livres. São é verbo de ligação. Livres é uma qualidade que está sendo dada aos homens. Livres é predicativo do sujeito. O rapaz, ó, está 3B. Aqui, ó. Não gosto de peixe. O verbo é gostar. Aí, gosto de quê? Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Tem o de que é preposição. Tá? Aí vai ser objeto indireto. Bom, Nicole? O rapaz escreveu-lhe cartas de amor. Ó, ao ler aqui de novo, ó. Então, é como se fosse assim, ó. O rapaz escreveu cartas de amor a ela. Você escreve algo e você escreve a alguém, né? Então, ele escreveu cartas de amor, vai ser o objeto direto. Cartas de amor, não amor. O rapaz escreveu o quê? Cartas de amor. Ele escreveu a quem? O a, que é a preposição. A ela. O a ela vai ser o objeto indireto. Então, cartas de amor aqui vai ser objeto direto. Se o estivesse perguntando o lhe seria objeto indireto. Tá? Aquele planeta parece estrela. Passa para cá. Parece é verbo de ligação. Vou confirmar que é verbo de ligação, porque estrela é o predicativo que está sendo dado para o planeta. É a característica, né? Qual que é a característica que foi dada ao planeta? De estrela. Então, parecer aqui é verbo de ligação, estrela, predicativo do sujeito. Dei um dinheiro ao garoto. Dei, a pergunta que eu faria aqui é, dei o quê? Um dinheiro. E a pergunta que eu faria aqui depois, a quem? Aí, ao garoto. Então, um dinheiro vai ser o objeto direto. Tá? E aí, a quem é o garoto seria o objeto indireto. Então, um dinheiro, objeto direto. Beleza? Alguém ficou com dúvida em alguma dessas, é só chamar aí no chat. Questão 4. Identifique a alternativa em que o verbo não é de ligação. Olha só. Estar é verbo de ligação. Com fome. Vamos deixar aqui para a gente analisar todos. Pedro parece adoentado. Parece é um verbo de ligação. Adoentado é o estado que o Pedro se encontra. Como que eu posso confirmar que é um predicativo? Primeiro, que ele está dando uma característica para o Pedro. E se fosse Maria, por exemplo, seria Maria parece adoentar, ele ia mudar, ele ia ficar no feminino, né? Ele tem andado confuso. Aqui tem uma locução verbal, o andar, um verbo de ligação. Confuso é um predicativo, é o estado do ele, como que ele tem ficado ultimamente. Ficou em casa o dia todo. Olha, em casa é o lugar e o dia todo é o tempo. E com fome, aqui, ó, eu
vou chamar de modo. Então, no primeiro, ele estava com fome. A última, que vai ser a resposta certa, a letra D, vou pôr ela sublinhada. Porque esse ficar aqui não é de ligação. Esse ficar é ficar no sentido físico. Então, lembra que eu falei com vocês, o ficar, o permanecer, quando for em algum lugar, ele é de ação. Fisicamente em algum lugar é de ligação. Aliás, é de ação. Tá? Então, toda vez ficou em casa, ficou na escola, permaneceu no lugar, permaneceu na sala, permaneceu em casa, ficou no colégio. Toda vez que o ficar e o permanecer derem a ideia de um lugar, significa que é verbo de ação. Tá? E com fome, lá em cima, é o estado que a criança estava. O modo como ela estava. Questão número 5. Se descobrissem a desmoralização que reina dentro de mim, temos respectivamente verbos. Se descobrissem o quê? A desmoralização. E reina o outro verbo. Reina onde? Dentro de mim. Então, aqui seria um objeto. A desmoralização seria um objeto direto. O dentro de mim seria um advérbio, adjunto adverbial. Então, seria um verbo transitivo direto, um intransitivo. A resposta é a letra D também. Tá? A 4, todas as duas são D. A 4 e a 5 são letra D. Tá bom? Galera, então, olha só. Eu vou deixar essa lista salva lá para vocês. Olha só. Então, terminamos aqui. Hoje eu vou postar para vocês as lives, né? Essas duas listas aí, para quem quiser colocar em dia. E eu não vou colocar a atividade hoje, tá? Eu vou colocar a atividade amanhã. A atividade que eu postar amanhã, a gente vai corrigir na live de sexta-feira. E aí a gente fecha essa parte de gramática, tá bom? Aí encerra essa parte para a gente fazer a diagnóstica dia 15. E coloquem a leitura em dia, tá bom? Dos livros que a gente vai começar a trabalhar no dia 20. Tá? Sem ser na semana que vem, na outra semana. Combinados? Um beijo para vocês e até a live de sexta, tá bom? E agora eu estou no plantão, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar a dúvida, eu estou lá no plantão, tá bom? Vamos chamar no chat. Obrigada, gente. Um beijo.